Você já se perguntou por onde iniciar os seus estudos teológicos? Essa é uma pergunta que de vez em quando eu recebo, e geralmente quando nós falamos sobre estudar teologia, muitas pessoas já pensam naquelas prateleiras cheias de livros enormes, aqueles livros de 1000 páginas. As pessoas já pensam nos termos técnicos, aqueles termos difíceis, ou nos debates teológicos que muitas das vezes parecem sem fim, e essas pessoas acabam se perguntando: por onde começar? Como eu posso iniciar os meus estudos teológicos? Por isso, nesse vídeo eu vou te indicar um caminho seguro e alguns livros introdutórios para você que deseja iniciar os seus estudos teológicos. Então, se você deseja crescer no conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento bíblico, ainda que você não deseja ser um teólogo de formação, mas você quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais as Escrituras, então esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Silas Vieira e você está novamente aqui na nossa sala de aula teológica. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o ingresso, sobre o início dos estudos teológicos. E antes de eu te indicar aqui um caminho, te indicar alguns livros, é importante falarmos sobre a necessidade da teologia, a importância da teologia. E nós cremos que a teologia ela é importante porque ela nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de quem Deus é, da sua revelação. Ela nos ajuda a crescer na fé, a reconhecer os erros, reconhecer as heresias, para que a gente possa viver o evangelho de uma forma mais genuína. E eu particularmente entendo que nós iremos glorificar mais ao Senhor à medida que nós o conhecermos mais. Então, se a teologia nos ajuda a conhecer mais a Deus, então ela nos ajuda a glorificar mais ao nosso Deus. Então, sim, a teologia ela é extremamente importante para todos nós que somos cristãos. Muita gente pensa que a teologia serve somente para os pastores ou para aqueles que querem ser professores de seminário ou simplesmente para as pessoas curiosas que gostam de palavras difíceis ou algo do tipo. A realidade é que todos nós já fazemos teologia, ainda que sem perceber, porque todos nós refletimos sobre Deus, todos nós temos opiniões, temos crenças, temos conceitos sobre Deus, sobre a sua revelação. E sempre que nós refletimos sobre quem Deus é, sempre que nós falamos Deus é bom, ou quando nós pegamos algum texto bíblico e aplicamos na nossa vida ou algo do tipo, nós estamos fazendo teologia. Então a questão aqui não é simplesmente ser um teólogo de formação. A questão é que todos nós refletimos sobre Deus. Todos nós buscamos conhecer mais a Deus, seja formalmente, né, nos cursos teológicos ou não, nos nossos devocionais, na nossa vida cristã. Mas a questão é que todos nós fazemos teologia em um determinado sentido. Então, se todos nós fazemos teologia, a questão é: a teologia que nós fazemos, a reflexão sobre Deus que nós produzimos, será que ela é boa? Será que ela é saudável? Ou será que a nossa teologia é ruim? Todos os cristãos devem se perguntar isso. Então, antes de eu te indicar 4 áreas para você iniciar aí o seu estudo teológico e trazer aqui alguns livros, né, algumas bibliografias, eu gostaria de começar falando sobre o principal livro que você deve ler, se você deseja crescer no conhecimento do Senhor. E, obviamente, nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando das Escrituras. É importante dizer isso porque muitas pessoas têm o desejo de crescer na teologia, de estudar os assuntos difíceis, de conhecer os termos técnicos e tal, porém a pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não lê o livro que já tem, não lê as escrituras. Então ela quer comprar vários e vários livros, construir uma grande biblioteca, mas ela não lê a palavra de Deus. E aqui eu já gostaria de dizer algo para você. Mais do que amar os livros teológicos, você deve amar a sua Bíblia. Mais do que gastar tempo nos livros teológicos, você deve gastar tempo com a sua Bíblia, lendo a palavra de Deus. Nós sabemos que os outros livros, eles podem conter erros.
Os outros autores, eles podem se equivocar, mas a escritura, a palavra de Deus, ela é inerrante e Deus, ele é o único autor que nunca se equivocou e nunca isso irá acontecer, ele nunca irá se equivocar. Então, nós temos que ler as escrituras e o interessante é que é a própria escritura que irá nos ajudar a julgar os outros livros teológicos que nós lemos, porque a escritura é a nossa regra de fé e de prática. Então, antes de mais nada, eu digo para você, leia a sua Bíblia. A primeira área que eu quero indicar aqui para você estudar é sobre humildade intelectual. E aqui tem mais a ver com o caráter do estudante de teologia, o caráter do cristão. Antes de estudar a teologia propriamente dita, as doutrinas teológicas, é importante desenvolver essa humildade intelectual, porque existem muitos teólogos ou muitos estudantes de teologia que são extremamente arrogantes, pessoas que somente porque estudam ou porque já estudaram se sentem superiores às outras ou pensam que não precisam mais estudar, que já sabem tudo, e isso vai contra a humildade intelectual. Logo de cara, é importante reconhecer que nós não sabemos tudo, que a nossa mente ela é limitada, que a nossa mente ela foi afetada pelo pecado. De início, já é importante ser lembrado de que se não for a iluminação do Espírito Santo, nós não podemos compreender nada, porque a nossa mente ela é limitada em si mesma. Nós dependemos do Espírito Santo. E só isso já nos coloca de joelhos na hora de fazer teologia. Só isso já faz com que a gente se prostre na hora de desenvolver teologia e nos leva à humildade intelectual. O estudo da teologia, ele não pode ser feito com soberba, com espírito de competição, né, para se sentir superior ao outro, dizer que sabe mais, nada disso. O estudo da teologia deve ser feito para a glória de Deus, para honrar ao nosso Senhor. E o livro que eu quero deixar aqui de indicação para você sobre esse assunto é o livro Inteligência Humilhada, do professor Jonas Madureira. A ideia transmitida aqui nesse livro para nós é a de que se Deus nos deu intelecto, se Deus nos deu inteligência, uma racionalidade, nós devemos usar a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso intelecto para a glória de Deus. Nós temos que desenvolver isso. Nós temos que ter uma fé inteligente, uma fé que raciocina, uma fé que busca pensar. Porém, nós precisamos reconhecer as limitações da nossa inteligência, as limitações da nossa racionalidade. E por que nós temos que reconhecer isso? Porque nós sabemos que Deus, ele está muito além da nossa razão, está muito além do nosso intelecto limitado. Então, se Deus ele ultrapassa os limites da nossa razão, diante desse Deus extremamente grande e infinito, a nossa razão ela se dobra, ela se humilha, a nossa inteligência se humilha, por isso o nome, né? Inteligência humilhada. Diante desse Deus tão imensurável, o nosso intelecto dobra os seus joelhos. Então, nós temos que desenvolver essa humildade intelectual. Sendo assim, os teólogos, eles devem ser pessoas humildes, pessoas piedosas, pessoas de oração, pessoas que reconhecem os seus limites. E mais do que cristãos com bons argumentos, Deus ele quer cristãos com corações rendidos, com corações humildes, corações prostrados diante dele. Então no livro, o professor Jonas ele diz que é possível sermos inteligentes e piedosos ao mesmo tempo. Nós não podemos separar as duas coisas, nós não podemos excluir. Não, se somos inteligentes, se usamos a nossa razão, então não é possível ser piedoso. Não, nós temos que juntar as duas coisas, inteligência e piedade, erudição e devoção, e dessa forma nós iremos servir ao nosso Deus de maneira completa. Se formos pessoas piedosas, certamente a nossa inteligência não será motivo de orgulho, de vanglória ou de espírito de competição, de se sentir superior ao outro ou algo desse tipo, porque essas atitudes são atitudes que não combinam com pessoas piedosas. Então, como diz o professor Jonas, nós devemos ter uma razão que ora e uma fé que pensa. Então fica aí essa indicação. A segunda área aqui de estudo que eu quero deixar de indicação para você é a área da hermenêutica.
A hermenêutica, ela é basicamente a arte de interpretar, a ciência de interpretar. E aqui no nosso caso, nós estamos falando sobre interpretar as escrituras. Aqui nós temos o conjunto de princípios, de regras que irão nos ajudar, nos guiar na hora de interpretar a Bíblia. Nós precisamos nos certificar de que nós não iremos interpretar simplesmente de uma forma subjetiva, impondo as nossas vontades, impondo as nossas opiniões ao texto bíblico. A hermenêutica, ela nos livra então dessas distorções. E todos aqueles que estão preocupados em descobrir o que a Bíblia realmente diz, ao invés de simplesmente formar as suas próprias opiniões sobre o que ela diz, todos esses devem se preocupar com a hermenêutica. E nós sabemos que quase todas as heresias, elas surgem por causa de uma má interpretação das escrituras. Então, só por isso a gente já observa a importância desse campo de estudos. A hermenêutica, ela nos lembra que ao interpretarmos as escrituras, nós estamos lidando com gêneros literários diferentes. Nós temos cartas, nós temos textos apocalípticos, proféticos, nós temos narrativas, nós temos vários gêneros e existem regras para interpretar corretamente esses gêneros. Sabemos que a Bíblia, ela está dentro de um contexto histórico, de um contexto cultural. Sabemos que ela foi composta em outras línguas, né? O hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. E a hermenêutica, a exegese, ela nos ajuda a interpretar a Bíblia levando tudo isso em consideração. Porque sempre que nós nos sentamos para interpretar a Bíblia, para interpretar as Escrituras, nós precisamos encurtar algumas distâncias entre nós e o texto bíblico. Porque entre o texto e nós existe uma distância temporal, uma distância cultural, uma distância linguística. E sempre que nós vamos interpretar usando as regras da hermenêutica, o nosso objetivo é encurtar essa distância para que a gente busque o sentido real do texto bíblico. E o livro que eu quero sugerir aqui para vocês, dentro desse assunto, é o livro Entendes o que Lês? Do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Então esse é um livro prático, é um livro didático que vai te ajudar a interpretar a Bíblia da forma correta. Eu acho interessante quando os autores do livro dizem que quando nós vamos interpretar as Escrituras, nós não estamos em busca de originalidade. Como assim? Quando nós nos sentamos para ler e estudar a palavra de Deus, se nós estamos ali buscando originalidade, uma interpretação que ninguém antes percebeu, algo que ninguém antes achou, isso pode revelar um coração orgulhoso, um coração de alguém que quer mostrar que é mais inteligente, alguém que descobriu aquilo que ninguém mais descobriu, alguém que achou aquilo que ninguém mais achou. E infelizmente muitas pessoas tentam interpretar as escrituras com esse senso de originalidade. Porém, como eles dizem, o alvo da boa interpretação bíblica não é a originalidade, é simplesmente ir atrás do sentido pretendido pelo autor. Existe um sentido que o autor pretendeu ao escrever determinado livro, determinada carta. Nós não estamos em busca de inovar na nossa interpretação. Nós estamos em busca de encontrar esse sentido. Então, por exemplo, se eu estou estudando alguma carta que o apóstolo Paulo escreveu, o meu objetivo ao interpretar não é impor as minhas opiniões, não é encontrar aquilo que ninguém encontrou, não. Eu simplesmente quero encontrar qual foi a intenção de Paulo ao escrever aquela carta. Então a hermenêutica, a exegese, nos ajuda a interpretar a Bíblia dessa forma, buscando ali o seu sentido pretendido pelo autor. Em terceiro lugar, eu quero te indicar a área da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela busca olhar para as escrituras como um todo, como uma só história unificada que conta a história da redenção, que aponta para Jesus Cristo. Essa área busca entender como cada parte da escritura está conectada, como cada livro está conectado, como os dois testamentos estão conectados, contando
formando uma só história, que é a história da redenção, que é Deus tomando um povo para si e redimindo esse povo, resgatando esse povo através de Jesus Cristo. Então a teologia irá buscar qual é a unidade da Escritura, para que a gente entenda toda a Bíblia como uma só história. A teologia bíblica irá buscar os aspectos de continuidade e descontinuidade entre os testamentos. A teologia bíblica irá estudar os tipos, as sombras de Cristo que nós tínhamos no Antigo Testamento e tudo aquilo do Antigo Testamento que foi cumprido no Novo Testamento, em Cristo Jesus, na Nova Aliança. Então, fazer essa conexão entre os testamentos, entre os livros bíblicos, formando uma só história, é função da teologia bíblica. E aqui, para essa área, eu gostaria de te indicar 2 livros. O primeiro é o Teologia Bíblica, do Rourke e do Klein. Aqui nesse livro, os autores bíblicos eles vão argumentar que, a não ser que você perceba que toda a história é sobre Jesus, você não irá entender o conteúdo bíblico. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro, Jesus é o herói dessa história. E eles vão argumentar que nós não podemos perder de vista o ponto central de toda a mensagem, de toda a Bíblia, que é Cristo Jesus. Então esse primeiro livro é um clássico livro de introdução à teologia bíblica, que vai te explicar o que é, o que significa, como fazer teologia bíblica, como entender essa unidade da Escritura, e fica aqui essa primeira indicação. E o segundo livro que eu quero te indicar dentro dessa mesma área é a Teologia Bíblica Batista Reformada, do Fernando Angelim. Dentro da teologia bíblica, existem formas diferentes de interpretar essa história da redenção, essa história unificada que nós estamos falando e que o primeiro livro também irá argumentar sobre. Nós temos diferentes escolas de pensamento, por exemplo, o dispensacionalismo, o aliancismo ou pactualismo, a teologia da nova aliança, dentre outros. E esse livro buscará te ensinar o que é a teologia bíblica, assim como o primeiro, mas vai te apresentar a teologia bíblica dentro de uma perspectiva aliancista, né? Uma teologia pactual. Mas a diferença é que esse livro irá expor as diferenças entre o pactualismo batista, ou o aliancismo batista, e o aliancismo pedobatista, que é o aliancismo, por exemplo, dos presbiterianos, só para a gente ter aqui um exemplo. Então esse livro, de uma forma resumida, vai te explicar o motivo do porquê os batistas pactuais, os batistas aliancistas, não batizam os bebês, assim como os aliancistas presbiterianos e outros pedobatistas batizam os bebês. Qual a diferença do pactualismo batista para o pactualismo pedobatista? Então, esse livro vai te apresentar a teologia bíblica dentro de uma perspectiva aliancista, né, de entender essa história da redenção, e vai te apresentar aí os distintivos da teologia pactual batista. Então eu recomendo muito esse livro para você. E a última área de indicação que eu quero deixar aqui para você é a teologia sistemática. A teologia sistemática é a organização das doutrinas bíblicas em um sistema lógico, mostrando tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre um determinado assunto. Por exemplo, a soteriologia, que irá analisar tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre a salvação, ou a teontologia, que irá estudar tudo o que a Escritura como um todo tem a dizer sobre Deus, sobre quem Ele é e os seus atributos. Então, ela irá sistematizar as doutrinas bíblicas dentro desses tópicos. Então, uma pergunta fundamental que a teologia sistemática faz é justamente essa: o que a Escritura como um todo tem a dizer sobre determinado assunto, sobre determinada doutrina. E o interessante é que, além de analisar o material bíblico, a teologia sistemática ela busca olhar para trás também, para aquilo que a igreja creu sobre essas doutrinas durante a história da igreja. Então, quando você estuda teologia sistemática, você acaba tendo contato com aquilo que, durante a história da igreja, a igreja considerou como ortodoxo ou como heresia. Então, nós olhamos para o material bíblico, mas nós também olhamos para trás, nós olhamos para a história da igreja. E aqui, novamente, eu gostaria de indicar 2 livros para vocês. O primeiro deles é o Somos Todos Teólogos, do Dr. Sproul. Esse livro vai abordar as doutrinas bíblicas de uma forma bem acessível, trazendo essa ideia de que
todos os cristãos são teólogos em certa medida. Nós já até falamos sobre isso hoje. É a ideia de que todo cristão que busca refletir sobre Deus, conhecer mais a Deus, esse cristão está fazendo teologia. Então a questão é saber se somos maus ou bons teólogos, porque somos todos teólogos. E esse livro realmente é bem introdutório, que irá tratar ali especificamente sobre as doutrinas bíblicas. E um segundo livro dentro desse mesmo tema que eu gostaria de indicar para vocês é a Teologia Sistemática do Alistair McGrath. A vantagem dessa teologia sistemática em relação à do Sproul é que essa aqui dá uma atenção maior aos aspectos históricos. O Sproul, ele cita alguns aspectos históricos, mas ele foca mais em resumir as doutrinas bíblicas. Já essa aqui tem uma ênfase maior naquilo que a igreja creu durante a história da igreja. Então ele vai fazer uma análise maior sobre a teologia sistemática, sobre as doutrinas bíblicas ao longo da história. E é extremamente importante para nós compreendermos como a igreja ao longo dos séculos compreendeu as doutrinas cristãs. Isso nos ajuda a não fazermos a nossa teologia atualmente no vácuo, né? Uma teologia autônoma, uma teologia independente. Não, nós olhamos para trás e nós aprendemos com as boas tradições na história da igreja, com aquelas pessoas que já buscaram se debruçar sobre o assunto e desenvolver, refinar a teologia, refinar as doutrinas cristãs. Então fica aqui essa indicação. Se você só puder escolher uma entre as duas, eu ficaria com essa segunda. Mas se você puder adquirir as duas, fica aqui a recomendação. Então neste vídeo nós vimos que se você deseja iniciar os seus estudos teológicos, não basta simplesmente ler a Bíblia de qualquer jeito. Nós precisamos desenvolver uma humildade intelectual, nós precisamos aprender as regras, as formas de interpretar a Bíblia corretamente, nós temos que compreender a história da redenção e como a Bíblia conta uma só história que aponta para Jesus e, finalmente, sistematizar essas doutrinas, pensando com os gigantes que também pensaram antes de nós, olhando para trás, olhando para a história da igreja, para que a gente tenha aí a segurança de que nós não estaremos apenas inovando. Então, esses 6 livros aqui que eu indiquei para vocês são um bom ponto de partida aí para você iniciar os seus estudos teológicos. E eu tenho certeza que depois que você estudá-los, você estará mais preparado não apenas para defender a sua fé, mas também para amar ao Senhor, amar a Deus com seu intelecto, com a sua racionalidade e também com as suas mãos, fazendo, servindo ao Senhor. Porque nós entendemos que toda a teologia ela deve ser feita para a glória de Deus e para a edificação da igreja, não simplesmente para alimentar as nossas mentes. Então por hoje é só, e se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, talvez você conheça alguém que deseja começar, iniciar aí os seus estudos teológicos, ou busca aprender mais da palavra de Deus, conhecer mais a Deus, mande esse vídeo aí pro seu amigo, e se você acha que faltou algum livro aqui nessa lista, deixa aqui nos comentários para que a gente possa aí interagir juntos. Então, que Deus te abençoe, e eu te espero no próximo vídeo.